todos. Vamos dar início à reunião semanal clínica do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. Hoje a reunião fica ao setor de reprodução humana. A professora Paula Andréia Navarro vai apresentar para a gente um tema bastante relevante, que para mim é bastante significativo, que é endometriose, preservação da fertilidade e abordagem da infertilidade, né, que é um dos tópicos aí relacionados a essa doença. Paula, se você quiser compartilhar, mais uma vez, obrigado por aceitar estar aqui junto com a gente. Agradeço em nome do departamento. Prazer é todo meu, eu que agradeço pela oportunidade. E eu estou tentando já iniciar compartilhamento aqui para a gente poder iniciar a aula. Entrou e saiu, Paula. Tá entrando? Agora está entrando. Tô meio lerda aqui, mas acho que vai dar certo. Entrou. A hora que tiver na tela inteira, você me avisa, por favor? Já tá. Então, gente, o tema que eu escolhi para abordar hoje diz respeito à endometriose, sobre a preservação da fertilidade, como a gente abordar a infertilidade em mulheres com endometriose. Não tem nenhum conflito de interesse para estar abordando esse tema. E a endometriose é uma doença caracterizada pela presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina, mais frequentemente na pelve. Ela se manifesta por meio de uma variedade muito grande de lesões e também tem um quadro clínico muito variável. A gente pode ter desde pacientes assintomáticas até pacientes com sintomas intensos, sendo que não necessariamente o estadiamento da doença tem relação direta com a intensidade dos sintomas. E a paciente pode ser assintomática, ela pode ter dor pélvica cíclica, dor vesical ou intestinal cíclica, pode se apresentar pela presença de uma massa pélvica, endometrioma, ou ela pode se apresentar pela presença de infertilidade. Em relação à infertilidade, o que a gente tem? Que a endometriose, ela acomete 6 a 10% das mulheres em idade reprodutiva, mas 25 a 50% das mulheres inférteis têm endometriose. Se por um lado 10 a 15% dos casais em idade reprodutiva têm infertilidade, 30 a 50% das mulheres com endometriose terão infertilidade. A taxa de gravidez espontânea por ciclo na população geral varia de 15 a 20%, e nas pacientes com endometriose é menor, variando de 2 a 10%. E mesmo a endometriose mínima e leve, os estadios iniciais, em que geralmente a gente não tem alteração da anatomia pélvica, também estão associados a maior prevalência de infertilidade. E o que a gente sabe em relação à etiopatogênese da infertilidade relacionada à endometriose? Então, aquele tecido endometriótico, ele vai promover um processo inflamatório, estresse oxidativo crônico. Isso não vai estar restrito ao meio ambiente peritoneal. Pode ter impacto sistêmico e comprometer o microambiente folicular, levando a uma potencial piora da qualidade do óvulo, pode ter piora da qualidade do embrião, pode ter interferência com a qualidade espermática, aquele fluido peritoneal que está banhando as tubas, e questiona-se também se poderia haver um comprometimento da receptividade endometrial. Então, mesmo paciente sem alteração mecânica pode ter infertilidade. E ainda hoje, a gente verifica que existe um retardo grande para que a paciente receba o diagnóstico de endometriose. Entre outros aspectos, porque o médico não pensa nisso, e porque o acesso populacional aos métodos aí com melhor acurácia, pelo menos para a doença infiltrativa e para endometrioma, ele é baixo. A gente tem alguns estudos mostrando que as pacientes passam por vários médicos antes que se faça o diagnóstico, e existe um retardo grande para que esse diagnóstico seja feito ainda hoje. E isso é importante a gente saber que a maioria das mulheres com endometriose já podem ter sintomas desde a sua adolescência ou da sua juventude. Então, a gente verifica aqui nesse estudo que 21% das pacientes já tinham dor importante antes dos 15 anos, 17% entre 15 e 19 anos e 50% abaixo dos 24 anos.
E é importante a gente saber que a endometriose é uma doença crônica, diagnóstico precoce é possível, desde que se pense nela, e é fundamental o diagnóstico precoce para a gente fazer o adequado planejamento reprodutivo dessa paciente, além de outras aí abordagens necessárias. E o que a gente tem em relação aos riscos reprodutivos de quem tem endometriose? Então, vamos falar primeiro em quem tem endometrioma, depois a cirurgia, e depois o que a gente tem sobre doença superficial e não ovariana. Então, a presença do endometrioma, nesse estudo aqui de 2018, com uma casuística pequena, estudando aí 40 pacientes com endometrioma e 40 controles saudáveis, jovens, uma média de idade de 32 anos, o que se verificou? Que mesmo ao recrutamento, no início, os níveis basais de antimileriano eram menores nas pacientes com endometrioma não operadas do que no controle. Após 6 meses de segmento, as pacientes com endometrioma tiveram uma queda de 26% do AMH, ao passo que as controles tiveram uma queda de 7,4%. Sugerindo, então, que a simples presença do endometrioma já pode ser um fator de risco para a redução da reserva ovariana. E isso aconteceu tanto no caso de endometrioma bilateral, mas aconteceu também em pacientes com endometrioma unilateral. E a cirurgia para o endometrioma? Nessa meta-análise de 2019, foram incluídos 12 estudos, 489 mulheres com endometrioma unilateral e 294 com endometrioma bilateral. Avaliando o hormônio antimileriano e a contagem de folículo antral, antes da abordagem cirúrgica, ela foi similar entre endometrioma uni e bilateral. Nessa meta-análise foi acompanhado como que evoluiu o AMH imediatamente após a cirurgia, num tempo intermediário e a longo prazo até 12 meses. E o que se verificou? Que nas pacientes submetidas à cistectomia unilateral, houve um declínio da reserva ovariana, assim como houve nas pacientes que tiveram a cistectomia bilateral. Só que nas pacientes que tiveram a cistectomia bilateral, a queda do hormônio antimileriano foi mais importante do que quem teve a cistectomia unilateral. Aventando, então, a questão de que a cistectomia do endometrioma, do unilateral, mas especialmente do bilateral, também tem um potencial efeito deletério e sustentado na piora da reserva ovariana das pacientes. Em relação à endometriose superficial e não ovariana, não está bem definido na literatura qual que é o impacto em termos de reserva ovariana. Então, o que a gente tem que saber quando abordar uma paciente com endometriose? Que ela tem risco de perder todo ou parte do ovário se ela tiver endometrioma, ou se ela for submetida a procedimento cirúrgico, que a endometriose é uma doença crônica com tendência à recorrência, que faltam instrumentos sensíveis para a gente conseguir predizer a capacidade reprodutiva da paciente ainda hoje, e que o uso de contraceptivos hormonais para a prevenção da endometriose é incerto e a gente não pode contar com isso. Então, o futuro reprodutivo dessas pacientes, ele é incerto. E é necessário a gente proceder a um adequado aconselhamento reprodutivo. E no que vai consistir esse aconselhamento reprodutivo? Sempre que possível, a gente deve orientar essas pacientes a tentarem engravidar o mais precoce que for possível. E a gente também precisa estar disposto e entender quais que são as estratégias disponíveis para tentativa de preservação de fertilidade. E aí, o que pode ser feito em relação à tentativa de preservação de fertilidade? A gente precisa minimamente saber sobre o congelamento de oócitos, de embriões e de tecido ovariano. Quais que são os prós do congelamento de óvulo ou tecido ovariano? A gente já tem resultados favoráveis, mais de longo prazo para congelamento de embrião, é possível fazer o planejamento cirúrgico e reprodutivo, não promove depressão ou redução da reserva ovariana, fazer estimulação do ovário e a captação dos óvulos. A gente vai estar tirando o óvulo de um ambiente que pode ser adverso, como eu já falei anteriormente, e boa parte das pacientes, quando quiser engravidar, já teria indicação de FIV. Quais são os contras? Risco de infecção e abscesso, que é muito baixo. Talvez os óvulos não tenham boa qualidade.
Se questiona se sucessivas estimulações poderiam estar levando à progressão da doença, isso ainda não está comprovado. Para congelar embrião precisa de parceiro ou de espermatozoide. Existe o custo do procedimento, e se a paciente fizer o procedimento com baixa reserva, ela vai ter pouco óvulo e a chance do tratamento vai ser prejudicada. Em relação ao congelamento de tecido ovariano, é uma técnica que já tem se mostrado eficaz. Ela pode ser feita imediatamente antes da intervenção cirúrgica, se a paciente for para cirurgia. Não precisa de estimular o ovário. O tecido que está congelado, ele vai ser poupado de uma recorrência da doença, se fosse haver. Pode prover tanto a manutenção da função reprodutiva, quanto da esteroidogênese após o reimplante para a paciente. Mas é um procedimento considerado ainda experimental. Da onde você vai tirar o tecido ovariano, vai ter redução, comprometimento da reserva ovariana. A gente não sabe se o tecido que está ali adjacente ao endometrioma, ele tem menos ócito, e os resultados são menos consistentes do que o do congelamento de óvulo e embrião. Em relação ao congelamento de óvulo, que é a estratégia que acaba sendo mais indicada e utilizada, o grupo que tem maior casuística é o grupo do IVE, da Espanha. No estudo de 2020, eles publicaram um estudo observacional com 485 mulheres com endometriose que foram submetidas à criopreservação de óvulo. A idade média era de 35,7 anos. As pacientes que tinham cirurgia prévia eram pacientes mais jovens do que as que fizeram o congelamento de óvulos sem ter sido submetidas à cirurgia. E a taxa de sobrevida desses óvulos, em média, era de 83,2%, com uma taxa acumulativa de nascido vivo de 46%. Esses dados são parecidos com os de óvulos de pacientes sem endometriose. O número de óvulos que era vitrificado por tratamento foi maior em paciente que não tinha sido submetido à cirurgia, quando comparado com aquelas que fizeram a cirurgia uni ou bilateral ovariana. E foi semelhante em quem tinha feito cirurgia uni ou bilateral do ovário. E a resposta ovariana foi maior em pacientes com até 35 anos. Então, o número de óvulos por ciclo, mais alto em pacientes não cirúrgicas, a idade, o avanço da idade afetando negativamente o número de óvulos, e aquelas mulheres com até 35 anos com cistectomia prévia tiveram pior prognóstico de paciente que não tinha sido operado. Aí, ano passado, foi publicado dados em relação à taxa acumulativa de nascido vivo, e o que esses autores mostraram? Que pacientes com até 35 anos, que conseguiram ter 20 óvulos criopreservados, tiveram uma taxa acumulativa de nascido vivo de 95%. Um número aqui bem substancial. Aquelas pacientes com mais de 35 anos, que tiveram 20 ou mais óvulos captados, também tiveram aí uma taxa acumulativa de nascido vivo boa, em torno de 80%. Mas veja, com mais de 35 anos, o número de óvulos captados por ciclo costuma ser menor do que nessas pacientes mais jovens. Então, é melhor a gente oferecer o congelamento de óvulos antes de cirurgia, antes de exese de endometrioma e, de preferência, antes dos 35 anos de idade. Quando que a gente vai indicar o aconselhamento reprodutivo na endometriose? Sempre para toda mulher. Lembra que a gente comentou que o futuro reprodutivo é incerto. A paciente precisa saber que ela tem o maior risco de ter menor reserva ovariana, eventualmente evoluir para uma insuficiência ovariana prematura, ela tem maior risco de ter infertilidade futuramente. Então, a gente deve, se possível, orientar a engravidar o mais rápido que ela conseguir. Se ela tiver que, por algum motivo, adiar, aí é importante a gente discutir as técnicas de preservação de fertilidade. É importante a gente saber que esse aconselhamento ele deve ser personalizado, mas ele deve constar as preocupações que a gente tem em relação à chance dessa paciente ter gestação futura. A gente deve considerar para o aconselhamento a idade da paciente, se já tem outro fator associado de infertilidade, qual que é a extensão da lesão, o grau de comprometimento ovariano, os riscos eventuais da cirurgia para exeres de endometrioma, avaliar como está a reserva ovariana da paciente naquele momento, se ela já foi ou não submetida a cirurgias prévias, se ela tem ou não tem acesso ao tratamento,
e a gente tem que estar ponderando as taxas de sucesso da cirurgia e das técnicas de preservação de fertilidade. De forma assim prática, né? Se a paciente tem uma endometrioma unilateral, a gente avalia a reserva ovariana ou por meio da contagem de folículo ou do hormônio antimileriano. Se essa reserva ovariana estiver normal, a paciente for jovem, tiver condição de já engravidar, melhor opção. Se essa paciente não tiver perspectiva em relação a quando ela vai engravidar, a gente pode oferecer a preservação de fertilidade ciente de que esse é o grupo de melhor prognóstico. Ela é jovem, né, e não foi submetida à cirurgia. Se ela tiver endometrioma unilateral e já tiver com a reserva ovariana baixa, isso não quer dizer que necessariamente ela vai ser infértil. Mas se ela não puder tentar engravidar de imediato, propor também a preservação de fertilidade por meio do congelamento de óvulo, preferencialmente. Se ela tiver endometrioma bilateral, recorrente após cirurgia, endometrioma que está crescendo rápido, tem endometrioma e ela ainda é bem jovem, a gente deve discutir e propor técnicas de preservação de fertilidade. Como a gente já comentou, o que já é de uso clínico é a vitrificação de óvulos, e para aquelas pacientes que já têm cirurgia indicada, se o serviço puder oferecer, a criopreservação de tecido ovariano também é uma outra alternativa, aí ainda de uso experimental. E se, por outro lado, a paciente já nos procura com infertilidade, o que a gente deve fazer, como que a gente deve abordar? Então, se o casal já está tentando engravidar sem sucesso, né? E veja, se a paciente tem endometriose, a gente não tem que esperar 1 ano para investigar, né? 6 meses ou até menos a gente já pode investigar. Como? Fazendo o espermograma do parceiro, avaliando se essa paciente ovula, avaliando como está a permeabilidade tubária, geralmente a gente lança a mão da esterossalpingografia, e por ter endometriose, avaliando também a reserva ovariana. E aí, o que a gente vai considerar para a gente tomar, em conjunto com o casal, a melhor decisão? Uma série de fatores. Por exemplo, idade, o que a gente tem que saber? Que com o avanço da idade, naturalmente, a paciente tem um declínio da fertilidade, que começa a se acentuar para a maioria das pacientes após os 35 a 40 anos. Um outro dado fundamental, que para a paciente que vai usar seus próprios óvulos, a taxa de sucesso da FIV e da ICSI também cai exponencialmente com o avanço da idade, tendo taxas cumulativas de gestação e nascido vivo muito baixas a partir, principalmente, dos 40 anos de idade. O que mais que a gente tem que considerar? Como está a reserva ovariana da paciente? Ou dosar o antimileriano, ou avaliar a contagem de folículo antral. Lembrando que esses marcadores, eles não prestam para avaliar a fertilidade, mas eles têm um desempenho similar para predizer a resposta à estimulação ovariana controlada. Lembrando que ter endometriose por si só não necessariamente afeta o resultado da FIV, mas se a paciente já tiver com baixa reserva ovariana, isso é um fator de piora de prognóstico, mesmo para pacientes mais jovens. A gente deve avaliar, então, ou pela contagem de folículo, geralmente a gente considera baixa abaixo de 5, o antimileriano abaixo de meio a 1,1. E uma coisa importante, se a paciente tem endometrioma, a contagem de folículo antral ela pode estar subestimada no ovário com endometrioma. Então, para essas pacientes, talvez a dosagem do antimileriano seja mais acurada. O tempo da infertilidade é importante também. Por quê? Porque a gente sabe que após 3 anos de tentativa natural, as chances de gestação natural começam a diminuir e chega praticamente num platô. Isso acontece também para pacientes com endometriose. Fatores de infertilidade associado. Lembra, a gente tem que avaliar a qualidade seminal do parceiro. Se o parceiro já está com uma alteração seminal importante, que em mais de um exame a gente consegue obter menos de 5 milhões de espermatozoides após a capacitação, já existiria indicação de fazer uma fertilização in vitro. Se a paciente tem fator tubário bilateral, também já tem indicação direta de fazer fertilização in vitro. A gente também tem que avaliar se a paciente já foi previamente submetida à cirurgia. E a tendência atual é não reintervir
se o foco for melhora da infertilidade. A gente tem que também levar em consideração os custos da cirurgia, da reprodução assistida, se a paciente tem ou não dor, se isso está atrapalhando a qualidade de vida, avaliar a que a paciente vai ter acesso. E é importante também a gente tentar avaliar o índice de fertilidade dessa paciente. Esse índice foi descrito por Adamson e Pasta em 2010, então já faz tempo. Ele se baseia em dados que são obtidos durante a videolaparoscopia, que se vai chegar a um score, que o score máximo aqui vai ser quando a paciente não tem alteração. Metade desse score depende de dado clínico, então idade da paciente, duração da infertilidade e se ela engravidou ou não previamente. A gente também vai levar em consideração o estadiamento pelos critérios da American Fertility Society. E aí a gente então vai ter um score final que ele vai predizer qual que é a chance da paciente engravidar nos próximos 36 meses. Esse score já foi validado numa série de estudos. Nessa meta-análise de 2020, foi mostrado que o score é validado em vários estudos, né? Agora, qual que é o problema? O score clássico, a gente precisa fazer a vídeo para dar nota. E a nossa dúvida é, vamos fazer cirurgia ou vamos indicar reprodução assistida? Agora, o ano passado, o grupo, o estudo de Tomassetti e colaboradores, foi um estudo relativamente pequeno, uma corte de 82 pacientes, mas o que eles quiseram ver? Se era possível estimar esse índice de fertilidade sem fazer a videocirúrgica. Então, o tipo A era com clínica mais achado de ultrassom, e a estimativa do tipo B combinava dado da clínica, ultrassom e uma vídeo só diagnóstica, que hoje em dia não se indica mais. Aqui mostrando como que se estimava esse score, utilizando só dados clínicos e ecográficos. E o que esses autores mostraram? Que a estimativa por meio só de clínica e ultrassom bem realizado, ela dava uma boa concordância clínica e numérica com o índice de fertilidade. Então, isso traz uma perspectiva boa para a gente, que se isso for validado, né, a gente vai conseguir, sem fazer a cirurgia, estimar o índice e ter uma ideia se valeria ou não a pena fazer a cirurgia, pensando em qual que seria a taxa acumulativa de gestação após essa cirurgia. E o tratamento clínico, vale a pena a gente indicar para os pacientes com endometriose? A resposta é não, a gente não tem evidência de que o tratamento clínico melhora a fecundidade subsequente. Pelo contrário, enquanto a paciente fizer o tratamento clínico, a gente está inibindo a ovulação dela. Então, não se indica uso de agonista, nem de contracepção hormonal combinada ou progestágeno isolado para tratamento da infertilidade em quem tem endometriose. E tratamento cirúrgico? O que a gente tem? A cirurgia, ela pode melhorar a fertilidade natural. Para quem tem doença mínima e leve, para quem tem doença moderada, avançada e endometrioma, é incerto na endometriose infiltrativa profunda. Então, pode ser uma opção para quem? Uma paciente que tem desejo de concepção, está com dor, que é jovem, que tem permeabilidade tubária e que o parceiro tem uma boa qualidade seminal. Mas, depois da cirurgia, então a paciente vai tentar engravidar naturalmente. Não tem sentido fazer a cirurgia e em seguida fazer a FIV. Pessoal, acho que a Paula caiu. Precisa avisar ela, eu vou mandar mensagem que ela deve estar falando sozinha, coitada. Peraí. Às vezes acabou a luz ali naquela região, é terrível, se ela tá na casa dela, né? Acho que ela tá assim, ela não tá aqui no HC. Eu tô ligando para ela, peraí. Outro dia o Zé Vitor estava dando aula na nossa reunião, ele ficou acho que uns 10 minutos, não, o Zé Vitor não, o Fernando,
ficou uns 10 minutos dando aula, ninguém conseguia falar com ele não sabia que tinha caído, e a aula continua. Esse sistema do Google Meet não evoluiu, né? Não. E eu fui culpado disso aí, viu, Júlio? Porque o Homero saiu da reunião Eu tava aqui, e encerrou a reunião. eu tava indo pro HC, aí eu Ele falei, tem vou no celular. Aí eu Você liguei que o era o celular. administrador, né? Então, aí eu tava indo, Rui, e deixei meu computador aqui em casa aberto. Aí, pá, caiu, eu tinha acabado de sair da garagem. Aí eu falei, ué, que estranho. Aí voltei. A moça que trabalha aqui em casa falou, doutor, eu vi seu computador aberto, vi que o senhor tinha saído, fechei o computador. Aí cancelou pra todo mundo. A Paula já percebeu que ela caiu, ela tá tentando entrar de novo, mas ela falou que caiu mesmo lá, acho que caiu energia lá na casa dela. Fala pra ela rotear do celular, Carol. Só dar um recado. O Ricardo configurou o Zoom do departamento, só que ele está de férias essa semana. Mas ele está disposto a dar treinamento para todos os secretários, né? E talvez a gente pensar se vale a pena a gente migrar a questão de algumas reuniões, porque o Zoom é melhor, porque quem apresenta vê todo mundo que está na reunião, né? Não tem essa questão de compartilhamento, não tem essa questão do compartilhamento, às vezes dá problema quando a gente está com problema. Autorização também, Carol? O quê? Autorização, a gente tem que, os de fora, a gente tem que autorizar, porque Tem. isso é chato, porque quando a gente está projetando e é o administrador, eu tenho que deixar no modo não apresentação para poder ver quem está entrando. Né? Mas esse não precisa, porque aparece para você mesmo quando você está dando aula. Você só autoriza lá em cima. O Zoom é bem mais palatado. Paula conseguiu? Gente, desculpa, caiu tudo aqui em casa. Eu fiquei aqui porque eu achei que no HC estava pior, mas é um desastre. Deixa eu voltar rapidinho aqui. Deixa eu ver para onde eu estava. Você estava em tratamento cirúrgico. Aqui. Eu estava nesse aqui. Tá dando para ver, gente? Tá, perfeito. Tá. Então, desculpem. Então, a gente viu em que situações que a cirurgia pode melhorar a fertilidade natural. Mais uma vez, a cirurgia, naquele contexto que eu falei, ela não melhora o resultado da FIV, então não tem sentido fazer a cirurgia e depois fazer a FIV, nem para tratar endometriose inicial, nem retirar endometrioma, né? Os dados para endometriose infiltrativa profunda, eles são mais controversos. E a gente sabe que, então, se a paciente tem idade avançada ou tem outros fatores de infertilidade que já indicarem a FIV, fazer a cirurgia antes não tem sentido. E lembrando, como a gente já comentou na primeira metade aqui da apresentação, que a cirurgia pode comprometer a reserva ovariana. Então, se essa paciente já congelou óvulo previamente, a gente aqui não estaria falando disso. Em relação às técnicas de reprodução assistida em quem tem endometriose. Então, na endometriose 1 e 2, fazer a indução da ovulação, em seguida a inseminação, dá mais sucesso do que tentar engravidar naturalmente em casa. Indicar a indução da ovulação mais a inseminação para quem tem endometriose 3 e 4, né, já é mais incerto qual que é o valor da IUI nessa situação. Então, você só vai lançar mão disso se a paciente não tiver acesso a mais nada e tiver permeabilidade tubária e um parceiro com uma qualidade seminal preservada. Será que o resultado da FIV está prejudicado em quem tem endometriose? Então, dados antigos sugeriam que sim. Tá? Só que os dados das meta-análises mais recentes, eles não mostram prejuízo da taxa de nascido vivo, quando a gente compara quem tem endometriose com quem não tem, mas tem menos número de óvulos captados. Nesse estudo do nosso grupo, comparando endometriose moderada e avançada com endometriose em estadio inicial, não teve diminuição de taxa de nascido vivo na doença avançada, mas teve menor número de óvulos recuperados. E nessa meta-análise de 2015, comparando quem tem endometriose com quem não tem, não se verificou também menor taxa de nascido vivo, mas um menor número de óvulos captados por ciclo foi observado.
E quando se compara a doença mais avançada com quem não tem endometriose, se verifica menor taxa de nascido vivo e menor número de ósseos captados. Mais uma vez, aqueles dados que eu mostrei, do SART americano, a pacientes com endometriose parece não ter um prognóstico pior, mas quem tem reserva ovariana diminuída tem um prognóstico pior da FIV. Nesse estudo aqui do nosso grupo, utilizando as nossas pacientes, 241 com endometriose, 546 sem diagnóstico, com uma média de 34 anos, a gente verificou que a percentagem de pacientes com baixa contagem de folículo era maior na endometriose, consistente com aqueles outros dados, e também a taxa de nascido vivo em quem tem e quem não tem endometriose parecida. Quando a reserva ovariana das pacientes estava boa, taxa parecida em quem tem e quem não tem endometriose, e quem está com reserva ovariana reduzida, pior resultado, mas semelhante entre quem tem e quem não tem endometriose. Então, os nossos dados aqui corroboram a literatura. Resumidamente, então, a endometriose não está associada à piora do resultado da FIV, pelo menos na primeira transferência. Meta-análises com taxa acumulativa de nascido vivo, a gente ainda não tem. A baixa reserva ovariana está associada à piora dos resultados, e as pacientes com endometriose têm maior risco de baixa reserva, principalmente se elas já foram submetidas à cirurgia prévia. Então, a FIV ela é bem indicada se existe fator tubario, masculino, se o índice de fertilidade é baixo, ou se ela teve falha de outros tratamentos. Tanto faz protocolo com agonista ou antagonista do GNRH, fazer bloqueio prévio prolongado com agonista do GNRH não é recomendado, e a gente também tem evidência insuficiente para recomendar uso prévio de contraceptivo oral combinado ou progestagem isolado. E as taxas de recorrência da doença parecem não estar aumentadas em quem faz estimulação para reprodução assistida. Então, de forma resumida, se eu suspeitar de endometriose 1 e 2, porque a paciente tem dor, se ela for jovem, tiver trompa pérvia e ou não tem fator masculino, ou o fator masculino é leve, a cirurgia pode ser uma opção, não bloquear depois, e aí a taxa acumulativa de nascido vivo nos próximos 9 meses em torno de 30%. Uma outra alternativa é induzir ovulação para IUI, a taxa de sucesso de aproximadamente 10 a 15% por tratamento, ou ir direto para a FIV, a chance da FIV é mais ou menos a de 3 IUIs. Se a suspeita é endometriose 3 e 4, se a paciente é jovem, tem trompa pérvia e fator masculino não indica alta complexidade, eu posso oferecer o tratamento cirúrgico, não bloquear após, e aí tentar engravidar naturalmente. Nas situações em que isso não está presente, a gente preferencialmente vai indicar a fertilização in vitro. E se a paciente tem endometrioma, é jovem, tem trompa pérvia e não tem fator masculino que indica alta complexidade, a exéresis do endometrioma pode melhorar a chance de gestação natural, mas prejudicar a reserva ovariana. É uma alternativa para esse grupo de pacientes. Se não, ir direto para a FIV. Na situação já da endometriose infiltrativa profunda, os dados são bem mais controversos. A gente tem dados sugerindo que a cirurgia, ablação completa, seguida de conduta expectante, aumenta a chance de gestação natural nessas pacientes, é uma alternativa. Outra alternativa é indicar direto a fertilização in vitro. Não tem sentido fazer primeiro a cirurgia e depois a FIV de cara, mas se a gente foi direto para a FIV e a paciente está com falha de implantação, a tendência é voltar e fazer a cirurgia. Então, eu gostaria de pedir desculpa aí por eu ter sumido aquele tempinho, agradecer a presença de vocês e fico à disposição para esclarecer dúvidas. Obrigado, Paula. Excelente apresentação.